Meus queridos, começando a nossa nova série Novos Rumos, hoje o estudo é sobre Ruth, decisões que determinam o nosso futuro. Você é meu convidado a ouvir, curtir e compartilhar. Seja abençoado. Bem, eu escolhi para esse mês de junho, nós estudamos o livro de Efésios, e eu escolhi esse mês de junho, nós falarmos 2 domingos sobre novos rumos. Diga, novos rumos. Aí você está falando assim, pastor, mas hoje é seu aniversário, você que vai pregar? Irmãos, a festa é no fim, o culto é para o Senhor, amém? Amém ou não? A gente vai comer um bolo junto aqui, vamos conversar. Ontem os irmãos mandaram mensagem, alguns passaram ali em casa, deixaram uma lembrança, obrigado demais. A mensagem, a ligação, é maravilhoso, é muito bom servir ao Senhor Jesus. Um dos maiores presentes que nós temos na nossa vida é a família, não é verdade? E eu falo que nós temos 2 famílias, o nosso núcleo familiar e a família estendida. Quando eu falo estendida, não é caída no chão, não, estendida, tá, irmãos? Porque você lembra daquilo, um corpo estendido, não é isso, tá? É aquela que se estende, e a igreja é família, é uma família estendida. E eu louvo ao Senhor por ter me escolhido para essa obra. Eu queria que você abrisse, eu quero fazer um panorama, desde segunda-feira está no meu coração esse texto, um panorama sobre o livro de Ruth, amém? Eu quero comentar algumas coisas do livro de Ruth. Só um minuto que Ruth sumiu da minha Bíblia aqui, eu vou achar ela aqui, tá? Achei. O livro de Ruth, ele é um livro de 4 capítulos, e ele é um pequeno livro que é, na verdade, um parêntese aberto entre o livro de Juízes e 1 Samuel. Vamos só entender um pouquinho sobre essa questão, o contexto desse texto, para que você entenda. E por que, dentro desse tema Novos Rumos, tem até uma música do Resgate que fala Novos Rumos. Quem gosta do Resgate aí? Levanta a mão, deixa eu ver. O Resgate já tem quase 30 anos, então é da minha época, né? Quando veio esse tema no meu coração, Novos Rumos, é também pelo momento que a gente está vivendo. Parece que tudo na minha vida e da Cibele é de surpresa. Eu acho que Deus gosta de fazer surpresas. Nós planejamos, sim. Um dia sonhamos em ser pastores, mas nós não planejamos os locais que nós iríamos servir ao Senhor. E essa mudança nos pegou de surpresa mais uma vez. Mas eu quero falar sobre decisões, e a decisão tem muito a ver sobre uma palavrinha chamada fidelidade. Decisão tem a ver com fidelidade. Um dos maiores pregadores do mundo, ele chama Moody, e Moody diz o seguinte, o que parecia ser acidente, vê-se como providência de Deus, à luz de toda a história. Quando ele prega sobre Ruth, ele fala assim, parecia que tudo era um acidente na vida de Ruth. Parecia que tudo ia dar errado na vida de Ruth. Mas, de repente, as coisas começam a ver a soberania de Deus. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, Deus está no controle de toda a história do mundo. Você pode dizer amém por isso? Eu posso pegar o livro de Ruth e trazer para a minha vida pessoal, eu posso aplicar para a vida do Brasil hoje, mesmo que a gente fale assim, peraí, parece que o mundo está sem controle. Ou melhor, eu vou melhorar a minha frase, quase uma teoria da conspiração. Alguém está controlando o mundo. Você concorda comigo? Existem algumas forças que controlam o mundo, que você não consegue explicar às vezes. Mas vamos à história de Ruth. Ruth, eu vou te contar e vou ler alguns textos, né? Ruth, ela decide, a sua sogra, Noemi, lá no vamos no capítulo 1, verso 6, que aí eu vou contando a história. Ruth 1:6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos comigo. O Senhor conceda a cada um de vocês em que encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo
Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois dessa luz a um filho, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Preste atenção aqui em algumas leis que existiam nesse tempo. Ruth era do povo de Deus, ela era judia, e eles vão para Moabe. Vai passar um tempo ali, depois decide voltar. Só que nesse tempo, ela fica viúva e os seus 2 filhos vêm a falecer. Então fica uma mulher viúva e as suas 2 noras viúvas. Havia uma lei naquela época, lá em Levítico, que dizia o seguinte: se essa mulher ficasse viúva, a viúva teria que ser assumida por um cunhado. O problema é que Noemi não tinha mais descendência. Então ela faz algo que não era normal naquela época. Ela libera as suas noras. E ela fala: olha, eu vou liberar vocês. Vocês estão liberadas. E aqui então começa um ponto de decisão. Aqui começa um momento que elas vão ter que falar assim: o que nós vamos fazer da nossa vida? Ou nós iremos andar com essa sogra que já é idosa, que não dará à luz, eu talvez não vou ter marido, eu não vou ter descendência, e a descendência era tudo para esse povo. E uma delas, chamada Orfa, deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja sua concunhada, está voltando para o seu povo, para o seu Deus, com letra minúscula. Está voltando para o Deus de Moabe. Volte com ela. E Ruth, porém, respondeu, e aqui tem talvez um dos textos mais célebres da Bíblia, muito usado em casamento, mas ele não foi feito por marido para esposa. Ele fala o seguinte: e Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando o marido de Noemi morreu, ela ficou tão amargurada, ela ficou tão sozinha, que ela até culpou Deus e desejou mudar de nome. Eu quero falar de 3 personagens dessa história. Primeiro, Noemi, que por um tempo ficou amargurada. Por um tempo ela achou que Deus a tinha esquecido. Por um tempo ela falou assim: que Deus é esse de Israel que faz o meu marido morrer, os meus filhos morrerem, e eu não tenho rumo nenhum na minha vida. Nesse momento, ela se lembra do Deus de Israel. Então eu quero pontuar em cada personagem hoje, eu quero pontuar uma decisão da sua vida. Toda vez que você estiver num momento difícil, lembre-se que Deus é soberano. Sabe, irmãos, nós vamos viver um tempo, já estamos vivendo um tempo de tanta guerra espiritual, de tanta apostasia. Os irmãos entendem o que é apostasia? Abandono da fé. E a apostasia não acontece lá no mundo, ela acontece dentro da igreja. Tantos escândalos, tantas coisas vão acontecer. Nunca foi tão necessário nós abraçarmos as nossas famílias e nós cuidarmos das nossas famílias. Eu sempre falo muito para irmãos ou irmãs que vêm conversar comigo. E eu sempre pergunto se às vezes há uma crise no casamento. Eu falo assim: lute pela sua família. Lute pela sua família. Se há uma crise com os filhos, lute pelo seu filho. Dependa do Senhor. Sabe, mesmo nos dias difíceis, essa mulher aqui passou momentos que só ela poderia explicar. Mas são nesses momentos que ela consegue perceber um Deus que está além da história. Irmãos, nós vivemos num mundo de guerra. Nós vivemos num mundo difícil. Notícias assustadoras vão acontecer o tempo inteiro. Coisas terríveis vão acontecer o tempo inteiro. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos orar. Diga assim comigo: eu preciso aumentar a minha sensibilidade espiritual. Ontem eu estava num local
E eu falei, Senhor, eu preciso aumentar minha sensibilidade espiritual. E eram algumas apresentações, e de repente começou uma música, uma apresentação, e naquela hora eu senti que algo pesado estava ali. Você tem que sentir se algo pesado está presente aonde você está. Você não tem que ter medo do inimigo, você tem que perceber o que está regendo a sua vida. Essa mulher amargurada, ela consegue abrir a amargura dela e olhar além, e ela consegue falar, olha, existe um Deus. O primeiro personagem que eu coloco aqui é Noemi, e Noemi nos ensina uma coisa: devemos tirar os olhos das circunstâncias e olhar para o nosso Deus. Repita assim comigo para você guardar a primeira coisinha, diga, devemos tirar os olhos daquilo que está acontecendo e eu devo olhar para o meu Deus. Não tome decisão no dia que você está nervoso. Não tome decisão no dia que aconteceu algo ruim. Não tome decisão quando você está sob pressão. Espere um tempo. Olhe para Deus. Acalme o seu coração em Deus. Ele é o Senhor que rege a nossa vida. Mas existe uma segunda personagem nesse texto, que é uma mulher chamada Ruth, que impressionantemente, ela faz uma das declarações mais lindas da Bíblia. E eu quero te dizer uma coisa, ela não era judia, ela era moabita. Mas ela conheceu o Deus de Israel através da sogra dela. Isso é um milagre, não é, irmãos? Conhecer o Deus de Israel através da sogra? Não é? Ela conheceu o Deus de Israel através da sogra. E ela toma uma decisão. Não, eu vou continuar com você. Provavelmente, se eu fosse elaborar aqui umas conversas entre as duas, peraí, havia uma célula lá em casa. Vocês liam lá o Velho Testamento. Vocês ensinavam que havia um Deus em Israel. E esse Deus, ele é o resgatador. Existe um milagre, o Deus que abriu o mar. Talvez ela foi falando assim, a Bíblia não fala, mas eu fui viajando essa semana pensando, por que Ruth se converte? Por que Ruth ela se torna uma mulher tão de Deus? Você conhece alguém que veio de uma família que não havia cristãos na casa dessa pessoa, e quando ela se converte, ela se torna uma pessoa tão de Deus, tão de Deus. Tem pessoas que eu admiro tanto que são de Deus e não são contaminados pelo mundo. Claro que a gente não põe a mão no fogo de ninguém, né? Por ninguém, né? Mas, por exemplo, essa semana eu fiquei maravilhado com aquele ex-jogador, o Kaká. O ser humano tem problemas. Mas, pelo menos o que eu vi, ele falou uma coisa que eu achei tão bonita. Ele estava falando que quando ele foi tomar a decisão de parar de jogar futebol, ele estava dando uma entrevista para uma pessoa que não é crente. Mas ele falou com tanta naturalidade que às vezes nós falamos. Fala assim, mas quando você decidiu tomar a decisão de parar de jogar bola? Ele falou assim, olha, eu fiz 40 dias de jejum. Quando acabou meu contrato, eu fiz 40 dias de jejum, coloquei meu pai e meu irmão para fazer, minha mãe, minha esposa, e ele falou assim, olha, Deus vai falar conosco. Irmãos, pensa no tanto de dinheiro, pensa no conforto. Ele poderia falar, não, ouvi meu empresário, mas rasgado, ele falou assim, não, eu fiz 40 dias de jejum para tomar essa decisão. Ruth, lá na célula da casa deles, no culto familiar, ela conheceu o Deus de Israel. Ela conheceu o Deus que era maravilhoso. O Deus que trazia caminhos aonde não existe. Às vezes você está hoje andando num rumo e falando assim, poxa, como é que vai ser meu futuro? O que vai ser de mim? Mas Deus já está construindo um caminho. Amém, queridos? Amém ou não? Glória a Deus. Então Ruth, ela fala o seguinte, que ela vai continuar. E lá no verso 18 do capítulo 1, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Que você seja tão convicto em Deus que as pessoas não tentem mudar a sua cabeça mais. Quando você falar assim, olha, Deus falou comigo. Hoje eu estava vendo um vídeo agora à tarde do Lucinho, e ele falando quando Deus se cala. E o Lucinho é muito bobo, né, irmãos? E ele pode ver eu falando isso dele, não tem problema. E ele fala assim, pessoas falam comigo que Deus está calado com elas. E ele pega a Bíblia e fala assim, ó, Deus calado, Deus falando, Deus calado, Deus falando,
Às vezes você quer algo sobrenatural, você quer que alguém passe na porta da sua casa, você quer um ex que te diga e te fale, amém por isso. Se alguém tiver o dom de profecia, pode orar por mim hoje e falar um ex que te diga e te fala que é bênção. Mas quando você lê a palavra, Deus já está falando. E esse texto, quando Ruth fala, ele vai ficar para sempre. Ele vai ficar para sempre na história. E essa convicção dela é tanto que a sogra dela falou, ok, não vou insistir mais com vocês. Que é o segundo aprendizado dessa história. O primeiro hoje que eu tiro, só lembrando, é que o Senhor é soberano sobre qualquer circunstância, mesmo que você não está vendo isso. O segundo é que Ele sempre é fiel e que as pessoas vão parar de insistir com você, do tanto que você vai ser convicto naquilo que Deus falar com você. Amém ou não? Amém mesmo? Mas aí vem a terceira personagem, e talvez o personagem que ele é mais profético nesse texto. Está lá no capítulo 3, a partir do verso 1. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Irmãos, isso era lei. A mulher precisava dar à luz. Havia algo chamado genealogia. O que é isso? A descendência. E o desespero de Noemi é que o tempo estava passando e Ruth não se casava e ela não dava luz a filhos. Preste atenção. E ela fala no verso 12, Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é o nosso parente próximo. A lei dizia que o parente mais próximo tinha direito de assumir a viúva. Isso era a lei. E ela falou, olha, meu marido já morreu, você não tem cunhados, o parente mais próximo é Boaz. E ela fala então assim, verso 3, lava-se com perfume, vista da sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba que você que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está dizendo. Ruth poderia falar assim, não, minha sogra, estou fora. Você está doida? Ou assim, ela fala, não, eu vou fazer tudo. Deus, havia algo sobrenatural de Deus ali. Quando Boaz terminou de comer e beber, fica o verso 7, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada e descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, um homem acordou de repente e virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. E ela perguntou, quem é você? Ele falou, sou sua serva Ruth. Disse ela, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o meu resgatador. Essa era a chave, essa era a senha que eles precisavam. A palavra resgatador. Nesse momento, ele resgata Ruth. E eu quero ler outro texto com você. Um texto muito bonito, mas às vezes a gente passa batido nele, porque ele parece ser cansativo. Coloca para mim Mateus capítulo 1, por favor. Mateus capítulo 1. Resgatador aponta para aquele que tem o direito de resgatar. A Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento apontam para Jesus. Em alguns países, alguns estados americanos, a Bíblia já está sendo tirada das escolas. Nessa nova ordem mundial, eles estão tentando fazer com que as crianças não tenham acesso à Bíblia. Porque a Bíblia não é só um livro, a Bíblia liberta, a Bíblia gera vida. Eles estão pegando textos de guerra e falando que a Bíblia é muito pesada para as crianças. Nós não podemos deixar de ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Porque quando aqui fala de um resgatador, o Velho Testamento, o livro de Ruth está apontando só para uma pessoa, Jesus. Diga, Jesus. Resgatador é Jesus. Boaz é uma figura de Jesus, aponta para Jesus que vai nos resgatar na cruz. Mas preste atenção, como que se uma pessoa se converte e ela toma a decisão de seguir Jesus. E vai ter momentos, aqui tem uns adolescentes nos assistindo, jovens que estão na universidade, que estão nas escolas, vão ter momentos de extrema pressão na sua vida. Extrema pressão, e você tem que lembrar aqui que o Senhor é, o que Ele faz e o que Ele fez pela sua vida. Essa semana eu estava assistindo com a minha esposa mais um pouquinho do The Chosen, e estava lá no episódio 8 da temporada 2. E o episódio 8 da temporada 2 é muito bonito, porque Jesus está sentado com Mateus.
E os discípulos saem na liberdade poética daquele autor, aquilo não é a Bíblia, é uma liberdade poética. Ele sai a convidar as pessoas para que Jesus ia dar um grande sermão. Jesus queria um monte para falar para as pessoas. E Jesus vai falando para Mateus. Mateus, ele era um judeu. Lá no The Chosen, Mateus, ele tem traços de autismo. Ele é muito cheio de toque. E Jesus começa a falar para Mateus e Mateus começa a escrever o sermão. Porque quando um judeu lê o livro de Mateus, é por isso que o autor do The Chosen liga essas coisas. Quando um judeu lê Mateus, ele vê a estrutura poética, ou a estrutura literária, melhor dizendo, que é um livro muito parecido com o Pentateuco. Então, quando você pega um livro em português, você vê que o livro é português, ok? Amém ou não? Você já tentou ler a Bíblia em japonês? Você não sabe se faz assim, se vira de cabeça para baixo. Certo? Você já viu o missionário Leandro me mostrou uma Bíblia em albanês. Não dá para entender nada. Mas quando você vê um livro em português, você reconhece a forma de escrita. Quando o judeu abre Mateus, ele fala, opa, foi um judeu que escreveu aqui. Só que Mateus, ou Jesus, a gente nunca vai saber, provavelmente Mateus, ele fez algo que um judeu nunca faria. Nunca faria, mas, e pensando que Mateus é um cara tão detalhista, tão cheio de manias, viajando aqui na minha mente, ele escreve a genealogia de Cristo, e na genealogia de Cristo não poderia colocar nome de mulheres. Um judeu não coloca nome de mulheres na genealogia, mas Mateus começa a escrever assim. Capítulo 1, verso 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Quando você for ler isso com seus filhos, não lê rápido não. Quando a gente chega nos nomes, a gente lê rápido, acaba rápido, né? Mas aqui tem tantas coisas boas, preste atenção. Judá, verso 3, gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Alguém lembra quem é Tamar? Fala para mim quem é Tamar. Ninguém? Valdo, vai ser você mesmo, cara. Já respondeu, então fala. Não vai sair agora disso, Betão, não? Não vai, não? Emerson, você respondeu? É. Em Gênesis, obrigado, Flávio. Em Gênesis capítulo 38, capítulo 37 fala assim, essa é a história de José. E a história de José vai até o capítulo 50, mas no capítulo 38, abre um parênteses e fala, essa é a história de Judá e Tamar. Tamar, ela se veste de uma prostituta cultual e ela tem relações com Judá. E ela engravida em um dia, só que ela estava usando um véu. E ela encontra Judá e fala assim, olha, estou grávida. E ele, grávida de quem, minha filha? Porque ela era nora. Tinha morrido o marido dela. Assim, ó, quem me deu esse cajado, quem me deu esse anel e quem me deu esse cordão que segura o anel. E Judá fica assustado. A primeira mulher que é colocada na genealogia de Cristo é uma pecadora. Vamos continuar? Eu vou perguntar, se você errar não tem problema não, tá? E também não usa o Google ainda não. Verso 4, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Uau! A mãe de Boaz era Raabe. Você lembra quem foi Raabe, irmãos? O que ela fazia da vida? Ela colocou um cordão vermelho lá no Vem com Josué lutar em Jericó, equipe de louvor. Lembra disso? Ela protegeu e escondeu. E aí então, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Uma moabita que entra agora na genealogia de Jesus, porque ela foi resgatada por Boaz. Aquela mulher que lá no livro de Ruth fala assim, onde queres que tu fores, irei eu também. Onde quer
que morreres, ali morrereis, sereis sepultada. Ela muda a história do povo de Deus. Se Ruth não se converte ao Deus de Israel, ou Deus ia dar outro caminho, ou nós não teríamos Jesus. Ela ganha o direito de entrar na genealogia, porque Jesus é da linhagem de Ruth, irmãos, porque ela tomou uma decisão. Eu vou continuar. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Quem era a mulher de Urias, irmãos? Diga, Betseba. Espera aí, então aqui houve um caso entre o sogro e a viúva do filho. Estou certo ou estou errado? Houve aqui uma moabita que se converte. Agora tem um adultério no meio da história também. É isso? E lá no final, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Resgatador é aquele que não importa o que você fez. Resgatador é aquele que te ama pelo que você é. Resgatador é aquele que muda a tua história. Muda a tua história. Muda a tua história. Resgatador é aquele que um dia olhou para você e falou assim: eu vou te usar do jeito que você é. Você tem talvez defeitos, você está passando momentos difíceis, você está quase desistindo de tudo. Mas eu vou te usar. Daqui uns anos você vai olhar para trás e você vai falar assim: poxa, Deus mudou minha sorte. Deus mudou minha vida. Deus mudou minha história. E sabe, e na sua dor, é a sua dor, irmãos, que vai fazer você ser bênção. Sabia disso? E isso não é só na igreja, não. Isso é em qualquer lugar do mundo, se a pessoa abre o coração dela. Lá na escola que eu dou aula aconteceu um fato muito engraçado. O time de basquete começou a ganhar. Os meninos se uniram sozinhos. A nossa escola lá que eu trabalho, ela não é muito de time de basquete, não. Mas os meninos jogavam basquete e se uniram sozinhos e começaram a jogar basquete. E ganharam lá em Anápolis um jogo, 2 jogos. E falaram para a diretora: nós estamos ganhando. E uniforme? Não, nós juntamos dinheiro e fizemos uniforme. E aí contaram para o diretor da escola. O diretor da escola quase não vai na sala dos professores. Esses dias ele entrou lá e falou assim: gente, eu vim aqui dar um aviso. E todo mundo, lá vem, né? Ele falou assim: o nosso time de basquete está ganhando. Eu falei... E aí eu fui dar aula e o capitão do time de basquete falou assim para mim: você acredita que a escola já nos deu 5 uniformes? Aí eles foram jogar na final, em outra cidade. O diretor foi lá assistir. Aí ontem nós estávamos no evento da escola. O diretor falou assim: o nosso time de basquete foi vice-campeão goiano. Ele falou no discurso dele, ele poderia falar tanta coisa. O nosso time de basquete foi vice-campeão goiano. Ele falou assim: sabe por que nosso time de basquete foi vice-campeão goiano? Porque quando eu era adolescente, eu não tinha tênis para treinar e eu sonhava em ser um jogador de basquete. Eu falei: olha a dor dele. A dor dele. E eu falava: eu calçava 38 e treinava com o tênis da minha irmã, que calçava 35. E eu tinha que pôr meu pé no salmouro. É claro que nenhum aluno entendeu o que era salmouro, mas nós entendemos. E eu pensei assim: a dor dele se transforma em bênção na vida de outros. Talvez você tenha passado um momento muito difícil. Aquilo vai se transformar em bênção na vida de outros. Amém, irmãos? Você pode dizer amém por isso ou não? Amém mesmo? Então eu quero te falar 3 coisinhas para a gente terminar as lições do livro de Ruth. Primeiro, diga assim, o livro de Ruth. Diga comigo, o livro de Ruth é a respeito de Deus. Amém ou não? Se alguém te perguntar o livro de Ruth, cara, é a respeito de Deus. Segunda coisa, fala comigo, segunda coisa. O Senhor governa sobre todos e sobre tudo. Diga assim, mesmo que eu não esteja entendendo. Amém ou não? Às vezes você está vendo o mundo andando como um filme, Eu leio notícias e falo: que filme é esse que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? Ele governa sobre o mundo. E a terceira coisa, diga assim, terceira coisa. O Deus de Ruth é o nosso Deus. E é a nossa paz, diga, a nossa paz. E o nosso amparo. Amém ou não? Amparo. É Ele quem te abraça. É Ele quem cuida de você. Ruth, ela deu um tiro no escuro. É assim que nós falamos. Minha sogra, eu vou com você. Eu não estou vendo o caminho. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sinto que eu vou com você. Eu quero ir com você.
Eu preciso ir. Tem momentos na sua vida que você precisa continuar a caminhar. Você já viu aquele filme? Me lembrei agora, me deu um insight. Um nome chique para você lembrar quando você fala uma frase. Deu um insight. Você já assistiu aquele filme maravilhoso chamado Procurando Dory? Você já assistiu aquele filme? É o 2 do Nemo, não é o 2 do Nemo? Eu tenho o Nemo e o Dory. Você lembra? A Dory era meio voada, lembra disso? Mas algo ficou cravado no cérebro dela. Qual que é? Você vai falar, pode falar. É o evangelho da Dory, vai. Continue a nadar. E toda vez que ela se sentia mal, ela via aquela lembrança. Continue a nadar. E os pais dela esperando ela. E os pais dela jogando lá os sinais para ela vir. Continue a nadar. Você lembra quando o filho pródigo volta? Lucas capítulo 15 começa a série de parábolas de Jesus. Quando o filho pródigo vem andando, o pai ansiava por ele. O pai esperava por ele. O Senhor está te esperando nesses dias para você ser mais intenso, para você ser mais intencional, mais desejoso. Pedir para o Senhor, abra os meus olhos espirituais. O que está acontecendo na minha vida? Por que essas coisas estão acontecendo? Talvez Deus está querendo te dar força para você tomar decisões. Decisões que vão determinar a sua vida como Ruth. Quando essa semana eu li o livro de Ruth, talvez Deus estava me ensinando nos dias que nós estamos vivendo. Vamos tomar decisões. Vamos pisar na água. Vamos crer no que o Senhor vai fazer. Pastor, você está falando do prédio? Meu irmão, eu estou falando da minha vida, eu estou falando da sua vida. A Sibeli falou há 2 domingos atrás aqui, que era um novo ciclo na nossa vida. E eu peguei aquela palavra. Se ninguém falou, eis que te digo, te falo para mim, eu peguei a palavra da minha mulher, irmãos. É um novo ciclo na nossa vida. Algo vai acontecer. Sabe, empolga. 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 Talvez você está sendo luz em lugares onde você nem imagina. Você está sendo luz para pessoas que você nem imagina. E a vida dessa pessoa, a genealogia dela, vai ser transformada, porque um dia você orou por ela, porque um dia você falou de Jesus para ela. Amém ou não? Obrigado por você ter visto, ouvido essa palavra. Compartilhe, curta. Quando você curte o YouTube, o Spotify, manda para mais pessoas. E se você quiser também, convide pessoas a ouvirem e seguir a gente nas nossas redes sociais. Deus te abençoe.